Oi, pessoal. Deus abençoe a todos. Vamos estar aqui junto com vocês, que é aqueles que ouvem, né? Mais um momento de meditação da Palavra de Deus. E eu gostaria de... A gente está um pouco triste, né? Porque a doença está avançando muito, muitas pessoas enfermas, e a gente acaba ficando triste. Mas é a realidade. E hoje eu queria meditar com vocês um pedacinho da Palavra de Deus que se enquadra bem dentro daquilo que a gente está vivendo. Então vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é que nos instrui para momentos como esse. Então vamos ler aqui uma situação com leprosos. 10 leprosos são curados. Veja bem, a caminho de Jerusalém, Mateus 17, do versículo 11 ao versículo 17. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levante-se, vá, a sua fé te salvou. Então o que a gente pode notar aqui é muitas aparências com os nossos dias. Muita aparência. Quando o Covid pega, a pessoa tem que ficar isolada, porque senão ele corre o risco de transmitir, e realmente transmite a doença para outras pessoas. Isso vai ficar virando um ciclo vicioso. Todo mundo vai pegando esse vírus. Então, veja bem que o correto, a gente tem que observar, que é se distanciar, se isolar. E muitas vezes essa isolação a gente não vê o marido, a mulher não vê o marido não vê a mulher, a mãe não vê o filho, e assim por diante. O irmão não pode visitar o irmão. Fica uma situação muito difícil. O que está acontecendo hoje vira uma situação muito difícil. Porque aquele que tem o problema, ele pode transmitir. E isso faz com que a pessoa fique isolado. Então, muitas vezes, a gente tem que se isolar dentro do nosso quarto. Enfim, temos que ter uma maneira de não ter contato com outras pessoas para não produzir esse efeito. Um vai pegando o de outro. Então, na realidade, a gente precisa se isolar. Era o caso do leproso antigamente. O leproso, ele tinha menos possibilidade que nós. Eles eram separados e eles não tinham nenhuma condição de retornarem à vida natural, normal. Por quê? Porque eles tinham que ficar afastados da sociedade. Porque a lepra também era transmissora e a pessoa tinha que ficar isolada. E nesse caso, eles ficavam isolados e desesperados. Por quê? Porque ninguém podia socorrer ele, nem os familiares. E eles viviam numas trevas muito grandes, muita tristeza, veja bem, eles só se uniam entre eles. Mas com outras pessoas eles não podiam conversar. Ao passar Jesus por eles gritaram de longe, não se aproximaram de Jesus. Por quê? Porque a lepra passa para o outro. Então eles gritaram. Eles sabiam de Jesus. Eles sabiam que Jesus curava. Eles sabiam que Jesus abençoava. Eles sabiam sobre Jesus.
quando Jesus passou, eles não perderam a oportunidade e gritaram desesperadamente: Jesus, nos ajude, nos cure. Jesus simplesmente falou para ele: pode ir para o sacerdote, vai a Jerusalém, vai com o sacerdote, e os sacerdotes vão verificar que vocês não têm mais doença. E pelo caminho eles perceberam que eles não estavam mais doentes. E foi aprovado, porque naquela época passava pelo sacerdote as enfermidades, porque o sacerdote evitava quem estava com lepra ou não. Mas no caso deles, que eles tinham sido curados da lepra, o sacerdote simplesmente liberou eles para que eles pudessem viver junto com as outras pessoas. Agora, veja bem, esse foi um acontecimento maravilhoso. Quantos de nós hoje está sendo afetado? Quantos de nós hoje foi curado? Quantas pessoas foram curadas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus? Porque essa doença também é uma doença muitas vezes mortal. Então, veja bem, Deus agiu, Deus age, Deus agirá. Agora, o que não muda muitas vezes é a maneira do ser humano agir. Aqueles homens foram todos curados. Todos curados. O judeu, ali tinha 9 judeus e um samaritano. O samaritano o judeu não gostava do samaritano, não suportavam o samaritano. Então eles estavam ali no meio deles porque eles não tinham outra companhia. Mas eles não gostavam. E quem voltou para agradecer foi só o samaritano. Sabe por que os outros não voltaram? Porque eles tinham religião. Eles criam na sua religião. Mas na hora de curar, foi Jesus que curou. Mas eles estavam obcecados pelas suas religiões. E o que a religião fez? Nada. E a religião até hoje, o que ela faz? Nada. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam acreditando na religião, como aqueles judeus. Os judeus creram na religião, mas quem curou foi Jesus. Então, veja bem, eles valorizando não a verdade, a mentira. Então, essa é a situação dele. Por isso que eles não voltaram a agradecer Jesus. Como o samaritano não estava amarrado, não estava preso em religião, com tanta superstição, com tantas coisas que o judeu tem, ou muitas vezes nós temos, eles não voltaram para agradecer. Eles não voltaram. Mas o samaritano voltou. O que aconteceu com o samaritano? Ele foi curado. E quando ele volta e conversa com Jesus, no finalzinho aqui do versículo 19, ele diz assim: então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Espera aí, mas ele já não tinha se salvado? Ele já não estava livre da doença? O que te salvou do quê? Foi salvo eternamente. Ele creu, e bastou isso para a pessoa entrar no céu. Basta crer e seguir Jesus. Basta crer e mudar a atitude. Deixar de confiar em outras coisas e confiar em Jesus Cristo. Essa é uma história bem atual para nós. Porque o que a gente tem visto é muitas vezes as pessoas são curadas. Deus abençoou as pessoas. Mas sabe quando que eles voltam a agradecer? Às vezes um agradecimento assim, simbólico, sem nenhuma efetividade. Às vezes a vida não muda. A vida do samaritano, ela mudou. Ele mudou a vida. É o que a gente precisa, é dessa mudança. Ele mudou. Porque se ele não muda, ele não poderia entrar no céu. Porque no céu não entra mentiroso, não entra tantas coisas, né? Idolatria, não entra tantas coisas no céu. Esse moço, ele foi livre dessas coisas. E ele teve condição de entrar no céu. Deus permitiu, Deus providenciou para o futuro dele para entrar no céu. Então veja bem que muitas vezes a gente quer a cura.
Quando recebe a cura, era tudo aquilo que a gente queria. Agora, até então, eu apelava a Deus. Eu pedia a Deus, como o judeu fez. Apelou a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo atendeu, o que ele fez? Ele não quis. Eles não quiseram um papo com Jesus. Eles se desligaram de Jesus. Eles não testemunharam de Jesus. Eles não voltaram. O que a gente precisa é voltar, começar de novo, ver que Deus tem muito mais a dar. Aquele homem, ele recebeu muito mais do que qualquer outra pessoa. De uma situação dramática, que era a lepra, afastado de todos, essas pessoas eram totalmente desprezadas da sociedade. De repente, Sara é curado, Deus abençoa ele, e ele tinha um lugar no céu, porque Jesus disse para ele, a tua fé te salvou, a tua fé. E aquele homem seguiu louvando e agradecendo a Deus, reconhecendo Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje só querem a cura, como os outros 9, que nunca voltaram mais a agradecer a Deus? Então, veja bem, você que recebeu a cura, ou que está enfermo, que necessita de Jesus, não é hora da gente fazer sabe, quando a gente tem algum toque, esses são toques de Deus para que a gente reconheça que Ele exista. Quando a gente recebe esse toque, observe o que você tem que fazer após esse toque. Não é ficar parado, vendo o mundo passar. Não. A gente tem que tomar decisões, tem que mudar a nossa vida. A gente tem que entregar o nosso coração àquele que nos salvou, aquele que nos dá a vida, aquele que nos dá paz, aquele que nos dá amor. Quando você dá o seu coração para Jesus Cristo, o que você tem de volta é muito grande, é muito poderoso, é muito maravilhoso. Porque o que Jesus quer dar para a gente é curar de uma lepra que se chama, ou de um convite que se chama pecado. E quando você tem o encontro com Jesus, você deve observar que ele pode eliminar também não só a doença, mas o pecado que existe em nós. Que ele morreu para pagar o nosso pecado. Mas se eu não crer, ele não paga. Eu só posso ter validade a minha crença, a minha cura eterna, se eu realmente pôr nas mãos de Deus a minha vida para que Deus cuide. E tem um detalhe. Ao cuidar da nossa vida, Ele é muito misericordioso, amoroso e cheio de graça. Isso a gente recebe. E aí você não quer mais dirigir sua vida. Você quer que Deus dirija a sua vida. Sabe por quê? Porque você não cai em tentações, não cai em maldade, não comete asneira na vida. Então veja bem, essa enfermidade e essa parábola que a gente leu, ela é muito atual. Nós estamos vivendo dias difíceis. Os leprosos viviam dias difíceis. Eles foram curados. Muita gente foi curada. Muita gente foi curada. E pela misericórdia de Deus. Mas tem um preço. Eu tive que entregar o meu coração a Deus. Porque Ele tem outras coisas muito melhor para dar. Ele não só tira a doença, mas Ele tira tudo que não presta na nossa vida, para que a gente tenha uma vida santa, uma vida digna, uma vida honrada. Deus dá muito mais do que a gente pode pedir. Dá muito mais. E vale a pena entregar o coração a Jesus para que Ele conduza a nossa vida. Agora, se você tem alguma coisa como o judeu tinha a religião. A religião. Olha o que a religião fez. E eles eram muito religiosos. Vale a pena crer em Jesus Cristo
que é Ele que traz a salvação. E a salvação está à nossa disposição. Ela não vem depois, ela já vem agora. Então você está pensando, o dia de amanhã pertence a Deus. Pertence a Deus. Então creia nele, que ele arruma o dia de amanhã. Essa é uma realidade da nossa vida. Que Deus abençoe. E observem, não faça como 9 judeus que não voltaram, não se arrependeram. Faça como fariseu, como... Eu esqueci agora, mas faça como aquela pessoa. Ele voltou, o samaritano. O samaritano voltou e teve um novo contato com Jesus. Agora era por Jesus no coração. Agora é viver para Jesus. E o que ele ganhou? Você foi salvo. Foi salvo pela sua fé. Você confiou, você é salvo. Então, como que é difícil para o céu? Nada de dificuldade. Deus tirou todas as dificuldades quando ele pagou o pecado nosso. Agora, se eu não pedir para que ele pague, se eu não crer em Jesus, se eu não seguir Jesus, eu também não, eu fico que nem aqueles 9 que ficaram fora do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Mas medite. É sempre bom a gente meditar. Por que eu tenho essa enfermidade? O que aconteceu comigo? E se você foi curado, lembre-se que Deus está te dando uma chance muito grande para que você se una a Ele, para viver sempre com Ele. Que a paz do Senhor reine sobre nós e que nós possamos realmente viver para a glória de Deus. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.